Sabe o encaminhamento argumentativo? Aquilo que você prometeu na sua introdução que desenvolveria? Pois bem, chegou a hora da gente desenvolvê-lo. Assim como na introdução, os desenvolvimentos também precisam ser divididos. E aqui a gente vai dividir em 4 partes. E sem muita conversa, o desenvolvimento é a defesa da sua tese. Então você precisa, num primeiro momento, retomar aquilo que foi dito no primeiro parágrafo, lá na introdução, a sua opinião. Dessa forma, você já está amarrando o seu texto e dando continuidade àquilo que já foi dito anteriormente. Então, a primeira parte do seu desenvolvimento é a retomada da tese. E como é que se faz isso? Vamos ver aqui esse trecho que eu também escrevi para vocês. E se você quer ver a introdução desse texto, eu já falei no vídeo anterior, que está bem aqui no card, é só clicar para poder assistir. Vamos ao texto. Nesse viés, é importante ressaltar a complexidade do envelhecimento no Brasil, uma vez que na dinâmica social brasileira, o etarismo permanece estruturalmente enraizado. Em A Velhice, Simone de Beauvoir critica uma sociedade que empurra os idosos para a marginalização, ao considerá-los inúteis após a perda de seu papel produtivo. Tal lógica contribui para a invisibilização dessa parcela da população, frequentemente excluída de espaços de participação social e afetiva. Entretanto, esse olhar mostra-se problemático, visto que o envelhecimento constitui uma condição inerente à experiência humana e que os idosos carregam vivências e conhecimentos fundamentais para a sociedade. Ao utilizar o conectivo nesse viés, você está retomando o que foi dito no primeiro parágrafo e dando espaço para que o argumento aconteça. Lembra que eu falei que no primeiro parágrafo você promete que vai argumentar alguma coisa, promete que vai desenvolver o texto de alguma forma? Pois bem, você está agora cumprindo a sua promessa. A segunda parte do seu parágrafo, consequentemente, é o seu argumento. É você defendendo a sua opinião, é você defendendo a sua tese. No parágrafo lido, o argumento está bem aqui, ó. É importante ressaltar a complexidade do envelhecimento no Brasil, uma vez que na dinâmica social brasileira o etarismo permanece estruturalmente enraizado. Aqui ainda é a minha voz, sou eu dizendo por que eu penso aquilo que eu afirmei na introdução. E só para relembrar, a tese que eu trouxe no texto anterior, na introdução, revelava que a sociedade brasileira trazia perspectivas relativamente complexas. E isso se dava no primeiro momento por um etarismo estrutural. E agora, nesse parágrafo, eu estou confirmando aquilo, eu estou desenvolvendo essa afirmação. E agora a gente chega na terceira parte do desenvolvimento, que é a sua justificativa, a utilização do seu repertório. Mas antes eu quero fazer uma reflexão aqui. Por que se deve utilizar um repertório? Pensa aqui comigo. Uma opinião não nasce do nada, ela não simplesmente surge. Essa opinião vem de conversas, de aulas, de debates, de leituras. Tudo isso constrói a nossa forma de enxergar o mundo. E o repertório serve justamente para justificar o seu pensamento, para complementar aquilo que você está falando. Utilizar um repertório é justificar com firmeza a sua maneira de enxergar o mundo e convencer o corretor da sua forma de pensar. E vai por mim, não dê ousadia ao corretor. Escreva de uma maneira que ele entenda a sua maneira de pensar. Eu não preciso concordar, eu preciso entender a sua maneira de pensar. E retomando, essa é a terceira parte do seu desenvolvimento, a utilização do repertório. E o meu repertório está nessa parte aqui do parágrafo. Em A Velhice, Simone de Beauvoir critica uma sociedade que empurra os idosos para a marginalização, ao considerá-los inúteis após a perda de seu papel produtivo. Com isso, eu justifico a minha fala e mostro que o meu argumento não surgiu do nada, ele está embasado em uma leitura relevante sobre o tema. E agora eu me preparo para encerrar o meu parágrafo. E como é que eu faço isso? Utilizando um arremate crítico. E você pode até me perguntar o que é um arremate crítico. É uma espécie de comentário, de reflexão sobre aquele repertório que você utilizou. É como se eu pegasse o meu argumento e embasasse ele com esse repertório e depois refletisse sobre esse caminho dentro daquele parágrafo. E no texto que eu li para vocês, ele está exatamente aqui, ó. Tal lógica contribui para a invisibilização dessa parcela da população, frequentemente excluída de espaços de participação social e afetiva. Entretanto, esse olhar mostra-se problemático, visto que o envelhecimento constitui uma condição inerente à experiência humana e que os idosos carregam vivências e conhecimentos fundamentais para a sociedade.
Eu comentei o meu repertório e complementei com essa análise rápida para poder fechar o meu texto. E aqui eu finalizei o D1 e formei o segundo parágrafo com desenvolvimento 900+. E eu posso repetir essa lógica também no D2, mas sem deixar o texto mecanizado. Mas isso eu coloquei lá no apoia.se e eu quero convidar você a ir lá, conhecer e aprofundar os nossos estudos. O link eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado aí embaixo. Mas no próximo episódio dessa série, eu vou falar sobre o repertório, a utilização desse repertório e me aprofundar um pouquinho. O Enem mudou e eu sei que tem muita gente aí confusa sobre que tipo de repertório pode se utilizar no desenvolvimento. E eu tô vendo que tem muita gente falando por aí que não pode determinadas coisas e vamos lá, muita calma nessa hora, porque tem coisa que a gente ainda pode fazer sim. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixe seu like se gostou, comenta, compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!